Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Bom dia, bem-vindos ao programa De Todo o Coração, um programa da Diocese de Caruaru. É a igreja em seu lar. Eu sou Jailma Barbosa, estamos começando mais um programa que é sempre muito especial, onde nós trazemos a liturgia, o evangelho, muitas reflexões importantes para todos nós. Para começar, Dom José Rui Gonçalves Lopes, bispo da Diocese de Caruaru, traz a reflexão do Evangelho desta semana. Estamos no segundo domingo do tempo comum. Terminado o Natal, com a festa do batismo de Jesus, imediatamente na segunda-feira foi iniciada a primeira semana do tempo comum. Não é a primeira semana do ano litúrgico, recordando que o ano litúrgico se inicia com o tempo do Advento, o tempo de preparação para o Natal. A primeira semana do tempo comum, ela está exatamente entre o batismo de Jesus e a quarta-feira de cinzas. É o tempo também chamado de tempo ordinário, onde, pela graça de Deus, as coisas extraordinárias acontecem em nossa vida, em nosso dia a dia, em nosso caminhar, em nosso jeito simples ou complexo de viver. Nunca se esqueça disso. Na caminhada da vida, no dia a dia, a graça de Deus está presente. Por isso que é também chamado de tempo da esperança. Não apenas porque se usam paramentos verdes, mas porque a nossa esperança se ancora em Cristo. Estamos celebrando também o ano jubilar, o ano santo, onde a cada 25 anos a Igreja se alegra por não apenas estar presente no mundo, mas por Deus estar presente no mundo, na história, na vida humana. Esta é a nossa fé, esta é também a nossa esperança. Terminada no sábado pela manhã, ao meio-dia, a primeira semana do tempo comum, aqui nós já estamos às vésperas do segundo domingo do tempo comum, o ano C. O Evangelho nos proposto para a nossa meditação e a nossa oração neste domingo segundo do tempo comum é exatamente o Evangelho das bodas de Caná da Galileia, também conhecido como o milagre da transformação da água em vinho. Nós poderíamos pensar que é uma coisa bem ordinária, uma vida de família, uma festa de casamento, mas não apenas isso quer dizer que são as coisas simples, ordinárias da vida. É o primeiro milagre de Jesus. E por que o primeiro milagre é exatamente transformar água em vinho numa festa de casamento? Ele poderia ter feito o seu primeiro milagre de uma maneira mais estrondosa, muito mais fantástica. Poderia ter curado alguém de uma doença incurável, como ele fez com o leproso, com o cego, com o aleijado. Aqui são os sinais messiânicos já profetizados por Isaías. Ele poderia ter ressuscitado Lázaro, poderia ter ressuscitado a filha de Jairo. Ele poderia também ter multiplicado os pães, mas não. O primeiro milagre de Jesus é numa festa de casamento, na vida inicial de uma nova família. As bodas de Caná, elas simbolizam as núpcias que o Verbo de Deus contraiu com a Igreja e, por conseguinte, com toda a humanidade. Também a primeira leitura do profeta Isaías, no capítulo 62, compara o amor de Deus pela humanidade com o amor de esposo, uma aliança
alegre e feliz. Imaginemos aquele dia de uma festa de casamento. Noivo e noiva, ambos com aquele grande sorriso de felicidade. É um momento solene, sublime, se joga o buquê da noiva, se fazem desejos e votos maravilhosos ao noivo, porque é um dia de festa. Na antiga aliança, e por isso o Antigo Testamento é também chamado de Antiga Aliança, assim como o Novo também, nova e eterna aliança, há uma festa de casamento. Por isso, Caná da Galileia nos evoca a primeiríssima coisa, o amor de Deus. E segundo, a aliança, o casamento, o esponsalício de Deus com a igreja e com o seu povo. Havia também uma tradição judaica do povo antigo de que o casamento não era apenas, como nós hoje celebramos, numa noite, que depois tem a festa e que termina pela madrugada, ou no mais tardar, ao amanhecer do dia seguinte. Não, a festa de um casamento judaico era celebrada durante 7 dias. Vejam só, 7 dias de festa. Como o vinho era importante? Quantos litros eram necessários de vinho para se fazer uma festa com duração de 7 dias? E aqui nós passamos para algo muito maior. Uma festa de casamento. Deus criou o mundo em 7 dias, agora é o 8º dia, o dia da ressurreição, o dia que não tem fim, o dia em que nós celebramos para além do tempo, é a nossa aliança com Deus, que evoca também o vinho como sinal, mas aquele que transformou a água em vinho, agora ele é capaz de transformar este grande amor que transforma a água em vinho, agora no vinho, no seu sangue. Então nos reporta também a última ceia, se refere também à cruz, quando Cristo derramou o seu sangue. Vejam só, na quinta-feira da paixão, na quinta-feira santa, durante a última ceia, Jesus toma o pão e o vinho e diz: tomai e comei, tomai e bebei, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Agora transforma o vinho em sangue. O sangue que no dia seguinte ele haveria de derramar, como derramou na cruz. Então, um casamento de 7 dias de festa, sob a atenção de Maria, que estava ali atenta. Por isso ela diz: façam tudo o que ele vos disser. Maria é também chamada de mulher, porque agora ela é a nova Eva. Se por uma mulher veio o pecado de Adão e dos primeiros seres humanos, agora por uma outra mulher vem a graça. Agora Maria é a nova Eva, a intercessora, não mais pelo pecado para a desgraça humana, mas para a graça de Deus. Maria atenta. Maria, a nova Eva chamada de mulher. Mas Jesus é mestre. Ele estava ali porque fora convidado com seus discípulos. Ele não foi convidado individualmente como amigo dos noivos. Ele foi convidado como rabi. Por isso estava ele e os seus discípulos. A resposta que Jesus dá a Maria para aquela necessidade dos noivos parece ter sido áspera. A minha hora ainda não chegou. No entanto, nós sabemos que a hora de Cristo é na cruz, quando ele diz: Pai, manifesta a tua glória para que os teus filhos possam nele crer. É chegada a hora, Pai. A glória de Cristo está na cruz. E por isso mesmo é que ele diz: é chegada a hora, glorifica o teu filho. E é por isso que ele diz a Maria: a minha hora ainda não chegou.
Mas confiram lá o último versículo, o 11, deste Evangelho das Bodas de Caná, quando Jesus, ou quando São João diz, ali ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. A minha hora, a hora da cruz, a hora da glorificação de Jesus foi antecipada nesse primeiro milagre. Os discípulos, a igreja, creu nele. É necessário que nós creiamos, não apenas em milagres extraordinários. Se a água foi transformada em vinho, é necessário que nós creiamos que o vinho seja transformado no sangue de Cristo, em cada Santa Missa, em cada Eucaristia que nós celebramos. Vivamos a alegria do encontro com Deus, a alegria da aliança, a alegria desse esponsalício com Cristo, pois, afinal de contas, Ele é o esposo da igreja, é Ele que contrai este casamento com o seu povo, entregando como oferta livre em sacrifício o seu corpo e sangue. Agora é hora de um rápido intervalo e daqui a pouquinho o programa De Todo o Coração está de volta. Já de volta do intervalo, você está acompanhando o programa De Todo o Coração. É hora da gente aprender mais sobre liturgia com o Padre Adriano Davi. Um bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Você que todos os sábados nos acompanha no nosso programa De Todo o Coração, faz essa experiência de evangelização, essa experiência de catequese por meio dos meios de comunicação. Esse é o nosso bloco Rezando com a Liturgia e a gente, como todos os sábados, quer meditar, partilhar, fazer um pouco a experiência litúrgica daquilo que a gente irá viver este final de semana. Se você prestou atenção ou participou da Santa Missa durante esta semana, percebeu que nós iniciamos o tempo comum. Tempo comum, no tempo litúrgico, dentro do ano litúrgico, é justamente aquele tempo que nós somos convidados a caminhar com Jesus, a fazer a experiência da vida pública de Jesus. Depois do batismo no Rio Jordão, Jesus inicia a sua vida pública, o seu grande anúncio: convertei-vos e crede no Evangelho. A conversão necessária e a fé nesta boa notícia é o fundamento da missão e da evangelização. E Jesus sai, anuncia essa boa notícia, curando os doentes, ressuscitando os mortos, fazendo realmente acontecer o reino de Deus no mundo, o reino de Deus no nosso meio, que é Ele mesmo. E durante 34 semanas, nós iremos viver este tempo, o tempo comum. Uma coisa interessante para a gente dizer nesse nosso bloco é justamente que nós não devemos entender o tempo comum como um tempo, vamos dizer assim, sem tanta coisa, como um tempo cotidiano apenas, ou sem solenidade. Não, o tempo comum ele é necessário dentro da nossa espiritualidade, porque é justamente o tempo que nós vamos assumindo o mistério de Cristo na nossa vida, na nossa história. Isso significa levar a sério o ser discípulo, levar a sério a escuta, o seguimento ao Mestre, levar a sério aquilo que no cotidiano das nossas vidas nós vamos entendendo que no cotidiano existe a obra salvífica de Cristo, a obra salvífica de Deus. Em outras palavras, o tempo comum, na sua espiritualidade, nos ajuda a aprofundar a vida no Espírito em nós, a tornar isso concreto, levando a sério
a vida cristã, levando a sério o segmento do Senhor. Não é porque não tem grandes festas, não é porque não é Páscoa, não é Natal, que a gente não vai valorizar esse tempo comum. Ao contrário, para celebrar bem a Páscoa, o Natal, o Advento, a Quaresma, é necessário ser discípulo, é necessário fazer a experiência do seguimento a Jesus. E onde nós fazemos essa experiência, se não no cotidiano das nossas vidas? É aprender, espiritualmente falando, é tomar consciência que o cotidiano, a fadiga, o cansaço, o dia a dia, o trabalho, o levantar, o dormir, aquilo que é comum no nosso dia a dia, ali também é um momento salvífico. Ali também nós podemos encontrar a Deus e Deus nos salva. O tempo comum, amados irmãos e irmãs, é justamente essa experiência rica que a gente faz do segmento. Experiência rica que a gente faz de sermos discípulos de Jesus, de sentar aos pés do Mestre e aprender dele, do seu olhar, do seu falar, do seu caminhar, do seu curar, aprender dele, a como ser cristão no cotidiano das nossas vidas. Uma boa celebração de domingo, um bom encontro com o Senhor na celebração da Eucaristia. Que este segundo domingo do tempo comum seja justamente o início de um caminhar, o início de um verdadeiro seguimento ao Cristo Jesus que se apresenta no cotidiano das nossas vidas. Deus te abençoe. Recentemente, Dom José Rui participou de uma entrevista com o apresentador Paulo Magrini no programa Repercutindo da TV Jornal. A gente vai acompanhar trechos importantes dessa conversa entre irmãos. O Dom Rui, são 5 anos à frente do bispado da Diocese de Caruaru. Naturalmente, toda a chegada com os ajustes, com o olhar, a condução. Na verdade, os desafios são muitos e a satisfação em estar à frente também. Qual o olhar de Dom Rui nesses 5 anos à frente da Diocese de Caruaru? É uma diocese quase centenária. Daqui a mais 25 anos, essa diocese completará o seu centenário. São 75 anos, de modo que os meus 5 anos eu considero uma gota no oceano histórico e cultural desta diocese. Foram muitos desafios, muitas dívidas, o fechamento da própria faculdade, a sua desapropriação pelo governo municipal da época, mas também foram muitas alegrias, não apenas de construções, como, por exemplo, o lar sacerdotal, que assegura aos padres idosos o amparo, uma velhice digna, aos nossos seminaristas também a certeza de que não precisam se preocupar com o futuro porque a Igreja é verdadeiramente mãe. E a segunda obra que eu consideraria nesses 5 anos foi não apenas a reforma do Palácio do Bispo, mas a sua abertura ao povo. O tempo pouco que eu morei ali, 11 meses, muitas foram as pessoas que tocavam a campainha e diziam: eu queria conhecer essa casa. E hoje o palácio é um acervo de arte sacra, aberto todas as manhãs, de segunda a sábado, para o povo de Caruaru, para os turistas. No tempo de São João, foi uma época em que nós tivemos milhares de visitantes ali cadastrados, conhecendo não apenas aquele monumento histórico, mas também o acervo de arte sacra. Mas a minha maior alegria, Paulo, eu devo confessar aqui em seu programa, foi o privilégio de vir morar e de conhecer um povo de fé. A coisa mais bonita de Caruaru, a coisa que eu mais amo nesta vida como bispo de Caruaru, é a fé do povo.
uma fé tão profunda, tão bonita, tão arraigada na alma e no coração. País cristão, país católico, qual o caminho? Qual é o futuro da igreja? Como o bispo participa de inúmeras convenções, a igreja que se discute, que conversa, que analisa, que estuda, que gesta as regiões no planeta onde ela está presente. Uma pergunta simples assim, que talvez seja um pouco complexa. Qual o futuro da igreja diante do que a gente conversou durante todo esse pouco que a gente conversou aqui nesses 2 blocos, conversando, mais uma conversa assim, e toda vez que eu recebo aqui na bancada alguém que fala sobre empreendedorismo, alguém que fala sobre representação de classe, gestores de cidades, a gente sempre fala o seguinte: sim, qual o futuro para essa? Qual o planejamento? Não de maneira profunda, mas de uma maneira analítica. Mas é uma pergunta realmente complexa e eu quero responder de forma profunda, ultrapassando as perspectivas humanas de empreendedorismo ou de qualquer estratégia de gestão ou de planejamento estratégico. O futuro da igreja é Cristo. Porque se o ser humano tem uma sede do infinito, e se nós nos preparamos para o infinito, a igreja, grande ou pequena, numerosa ou de grupos pequenos, o futuro da igreja sempre será o seu esposo, o seu amado Cristo, assim como deve ser o futuro de cada cristão. É complexo pensar isso, porque isso depende da fé, e essa é a própria fé da igreja. Um dia, por mais necessidade que nós tenhamos de cuidar da casa comum, como diz o Papa Francisco, mas um dia todas as coisas terão fim. Eu terei o meu fim, você, essa empresa, este canal, o mundo inteiro. Um dia ele vai colapsar. E tudo aquilo que é finito encontra a sua razão de ser no infinito, em Deus, inclusive a própria igreja. O povo, quando fala de Caruaru, está se falando não só do olhar da diocese, mas o povo nordestino em si, ele tem um mergulho de entrega nessa fé. Dom Rui. Realmente, e há de se sublinhar que não se trata apenas de algo cultural. Eu diria que o povo nordestino ele foi provado na fé pela dureza da vida, das condições climáticas ou geográficas, a seca, a falta de água. Então, é um povo que sempre buscou o transcendente, Deus em primeiro lugar. Enquanto em outras regiões do país, mais abastadas, em outras regiões, digamos assim, que foram muito mais privilegiadas, ou pela própria natureza, ou pelo contexto sociopolítico, as pessoas deixaram Deus em segundo plano. E hoje, essa fé do povo nordestino, ela brilha, porque há de se considerar muito mais do que um progresso social, o progresso humano. Por que isso? Porque a fé dá sentido à vida. O que dá sentido à vida não são as coisas materiais que todos nós sabemos que passam. O que dá sentido à vida, sobretudo diante das adversidades, das vicissitudes, da enfermidade, é a fé. Dizia também um filósofo ateu que a sua grande dor era exatamente nos momentos de alegria não saber a quem agradecer. Então nós somos sim privilegiados na fé. E assim, com muita alegria, a gente termina o programa De Todo Coração sabendo que você recebeu mensagens importantes, reflexão e que nós todos estamos preparados para viver essa semana com mais amor, com mais alegria e com mais espiritualidade. Que você tenha um fim de semana abençoado e a gente se encontra no próximo programa De Todo Coração.
Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado.